Tá. Iniciando a gravação. Está iniciando já. Vamos, então, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse instante, pedindo aos bons espíritos que envolvam todos os nossos irmãos de jornada, desse grupo, dos outros grupos, das pessoas a quem nós temos desafetos. Não adianta nós dizermos, eu não tenho. Às vezes uma palavra mal aplicada por parte desses irmãos, nós enunciamos um sentimento, caracteriza-se pelas nosso pensamento. Rogamos a Ti, Senhor, que envolva esses nossos irmãos de jornada, envolva todos os nossos irmãos, quaisquer que sejam. E nessa noite, rogamos a Ti, os bons espíritos, para que envolva a nossa irmã Elisa, em decorrência da sua doença orgânica, que os bons espíritos possam derramar os fluidos benfazejos, calmante, harmonizante, para um bom restabelecimento da sua saúde. Nós agradecemos também os outros lares, as outras pessoas, doentes também. Se passa pelo nosso pensamento, que vá o melhor pensamento, o melhor sentimento, para que os nossos irmãos compreendam e entendam a verdade maior, em nome da luz. Ficamos agradecidos, Senhor, por tudo. Seja feita a vossa vontade e não a minha vontade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor. E damos por aberta a reunião de estudo, envolvendo a todos, sem distinção. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Agora estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, no item 4, no quarto parágrafo, onde começa em alguns. A Consuelo, a internet dela não está legal, né? Então, Bom, quando puder começar a ler, você fala falando que hoje que vou ler, né? Hoje está um verdadeiro clube do bolinho aqui, só tem a Consuelo, né? Então vamos lá. Pode começar, Saulo. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 17, no item 4, os bons espíritas, no parágrafo que se inicia assim. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. A gente vai, se a gente for analisando, né, esses anos todos, a gente vai vendo que tem pessoas que realmente estão lá, aceitam os espíritos, acreditam nos espíritos, né? Mas não, assim, não há uma plena convicção. Até a plena convicção, mas assim, não há uma vontade de mudança. Esse que é o problema. Está bem acomodado com aquilo que tem, né? Está numa situação, de repente, tranquila financeiramente, os filhos estão bem, está tudo bem. Aí é isso daí, está preso naquilo. Não vê o que está falando aqui, a visão do infinito. A visão do infinito compreende o futuro. E nós não temos essa visão hoje. A gente tem que abrir essa visão. Então, é o que está falando aqui. Muitos
toma o centro espírita, toma a paz, toma a guia fluidificada, assiste palestra, participa, às vezes, de algum evento social e tal, de ajuda, mas está satisfeito com o momento. Aí a gente até lembra que nós estudamos uma página, agora eu não me lembro o ano da Revista Espírita, e perguntaram ao Kardec perguntou aos espíritos por que aquelas raças que existiam nas Américas, incas, maias, etc., acabaram. Simplesmente acabaram. Será que foi porque roubaram o ouro deles? Não. Aí os espíritos respondem a Kardec mais ou menos isso aqui. Né? Responde que eles estavam tranquilos. Né? Tinham barriguinha cheia, plantavam, dava certo, porque não estavam mais naquela questão de querer ir para frente, evoluir. Eles se acomodaram. E no universo, tudo no universo, né, funciona, não para, né, gira. Tá? Então, o acomodar é muito ruim para qualquer um de nós. Não estou falando somente na questão já do espírita, estou falando na nossa questão também. Nós nunca devemos nos acomodar com nada. Nós temos sempre alguma coisa para aproveitar do bom momento que nós passamos. Fala, Salvador. Tem uma frasezinha que a gente escuta muito e que as pessoas não entendem porque o significado daquilo que estão falando e às vezes não dá certo. Tem pessoas que costumam dizer, eu já me sinto realizado. Esse se sentir realizado é muito relativo. Certo? A gente não pode dizer, eu já me sinto realizado. Nós temos sempre mais alguma coisa a fazer na vida. Sempre mais. A realização é aqui, é infinita. Você está sempre se realizando, sempre fazendo alguma coisa, e não, quando diz eu já me sinto realizado, é sinônimo de, bom, vou me acomodar porque eu já realizei tudo que tinha que realizar. Né? Isso mesmo. Aí, até no final aqui, fala isso, ó. Pouco lhe modifica as tendências instintivas. É isso aí. Estou realizado. Está tudo bem. O que eu queria, eu alcancei. Casa própria, carro, sítio, filho na faculdade, filho formado. Agora eu posso jogar um baralho lá na praça. E a página que o Jorge leu aí... É o que eu ia falar. Hein? Você tirou a palavra da minha boca. Já tirou a carta aqui, já tirou a carta da gola. A Consuelo não ouviu, não. Fala aí, Jorge. O que é que você leu para Consuelo aí? 2, 4, 3... Vou ler. 243. Ainda bem que eu marquei a página. Eu gravei 2, 4, 3. Ó, devemos pedir a Deus para viver muito. Depois dos 70. A gente não tem mais ânimo para ter qualquer coisa contra alguém. Não tem mais ânimo para fazer nada contra alguém. A maioria dos espíritos que regressam, que voltam, desencarnam, né, a pátria espiritual, depois de uma vida longa na Terra, se voltam desencantados. Voltam desencantados consigo mesmo. Chico Xavier. Ele quem disse isso no livro Evangelho de Chico Xavier. Está aqui, ó. Tá? Por causa do Bacério. Pois é. Né? Quer dizer... É isso mesmo. Tá certo. Abrimos a página ali, a casa, você vê como é que nós não estamos sãos. E também, para enriquecer o nosso trabalho, no capítulo 18, que já vai mais à frente, né, no item 10, foi o Lucas e foi o João. É algo muito interessante, vem também de encontro a isso que nós estamos conversando, certas situações. Eu só vou ler rapidinho, mas não vou comentar muito, não, para não atrapalhar, mas vai enriquecer. Olha só, no 10, diz assim, o servo que souber da vontade do amo, e quem, entretanto, não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas, né, de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito houver dado,
e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Nós, espíritas, precisamos estar de antena ligada. É isso. Vem de encontro a tudo o que nós está lendo lá, os bons espíritas. O outro, olha só, vinha a este mundo para exercer o juízo. Isso é João. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, não é só aqui, mas muitos de nós saímos daqui, está em decorrência ali. A gente fica cego do outro lado da vida, a gente não enxerga. Você falou, vai para a praça jogar baralho depois de 70, depois de filho feito, isso, fez aquilo, desencarnou, como é que vai ficar? Cegueta. Não mesmo. Né? É o que eu estou entendendo. Tem mais interpretações, tem mais conteúdo. Continuando. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram. Também nós, os fariseus, sabiam, porque eles eram os únicos que liam o Torá, eram os únicos que sabiam, e se faziam de tolos. Olha só, também nós, então somos cegos? Perguntou a Jesus eles. Respondeu Jesus, se fosses cegos, não terias pecados. Né? Sepulcro caiado, branco por fora, podre por dentro. Né? Agora, dizeis que vedes, e é por isso em que vos permanece no vosso pecado. Diante de mim você fala que enxerga, né? E tem outras parábolas também que enriquecem o nosso trabalho. Ponto. Paro por aqui. Vamos lá, senhor Roberto. Vamos lá. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que a moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem... Aí já... Não só um instantinho, senhor Roberto. Aí já entra, veja bem. A moral, né? Nós só aprendemos vendo alguém exemplificar na nossa frente ou estudando. E os dois. Né? A gente aprende dessa forma. Mas o negócio que é a moral é isso aí que está falando. É monótono. Né? Por isso que o pessoal não gosta de ler nem de estudar. E outra, para aprender, né, se melhorar, ou seja, ter essa moral consigo, ser ético, é necessário isso aqui, botar para funcionar. Queimar mufufa. É mais fácil ver lá o espírito lá na mesa, tá? Seja onde for, no centro urbano, seja onde for. É muito mais fácil ver o espírito lá. Falar, tal, de vez em quando toma uma pancadinha na mesa. Mas é o que Kardec está falando aqui, essa questão. Né? A moral se torna um pouco pesada. A gente cansei de ver pessoas chegar lá no centro espírita, nosso estudo, o senhor Roberto sabe disso, chegar, olhar aquele estudo e sair de fininho, não é, senhor Roberto? Certo. Aconteceu isso algumas vezes, não foi uma vez só, não. Pois é. Fala, Jorge. Algumas não, muitas, pode ter certeza. E eu vou usar a palavra, infelizmente as pessoas, né, estão muito voltadas ao fenômeno. Querem soluções dos seus problemas. E quem resolve os problemas, hoje nós estamos mais esclarecidos, somos nós. Né? Por exemplo, quer ver? Nesse sol de 50 graus, né? Se a criatura não beber água, amigo, o que vai acontecer? Desidratação. Ela não está se tratando dela. Outra coisa, eu aprendi, hoje eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro, lá no programa, né? Esqueci sempre o nome do programa, de meio-dia, em 2 horas de projeção. Uma senhorazinha que é do Centro Espírita aqui de Ramos, Carlos Chagas, ela disse que ela estava lá para o lado de região dos lagos, e ela, final de, foi um carnaval, estava ela, familiar, todos,
foram ao mercado, fizeram compra, muitas coisas. Ela estava na fila. E tinha uma senhora que comprou só um molhozinho de cheiro verde. Aí ela olhou para trás, ninguém tinha percebido os familiares, ela falou assim, não, vou deixar essa senhora passar na frente, pode passar, senhora. Ela disse, não, eu não quero, não. Então os familiares começaram a colocar as coisas, né? Ela novamente, foi 3 vezes, pode passar, senhora. Não. Aí a dona sensibilizou, ficou assim meio... E falou assim, não, deixa eu aqui, porque em casa, ela, uma senhora idosa, acho que negócio de briga em casa, ela se sentiu incomodada e saiu, foi para a rua. Aí, essa senhora, que faz parte lá do grupo, ela também teve um problema em casa. Qual de nós espíritas que não temos o problema? Né? Aí, ela disse que ela fez a mesma coisa, que ela gravou aquela senhora. Eu fui para a rua, ela disse na rádio, eu fui para a rua comprar cheiro verde. Aí alguém que estava ouvindo isso, mas nós espíritas não temos que ficar em casa para conversar, dialogar. Aí alguém que estava lá disse o seguinte, olha, panela de pressão, se você não observar, depois que ela iniciou o processo de fervura, deixa ela aí ali em torno de, 30 minutos, que é o normal, né, ou 40, e desliga. Porque se você deixar, ela vai o quê? Explodir. Só uma... Né? Não é? Não somos nós. Então, é melhor... Lauro Mendonça, o melhor processo para não se perder... como é que é? O melhor processo para não se perder é não se irritar. Lauro Mendonça, ele fala... lá no Oswaldo Cruz eu ouvi ele falar muito isso. Né? Sorria, ele fazia isso, assim, não é isso que ele fazia? Ou mexia, sorria. É verdade. E nós ficamos, às vezes, com aquela nuvem escura no coração. Essa nuvem escura aí pode vir trazer problema lá na frente. Olha a mensagem lá. Isso pode nos prejudicar. Se não for os benfeitores amigos. Para tirar esses fluidos pesados. Ponto. Falei demais, ela falou que coçou a cabeça. Desculpa aí. Me lembrei do Divaldo, né? Passou mal e tinha um problema dele com o Valdo Vieira, né? Ah, sim. Né? E teve o caso também do Chico, do cachorro, né? E aí o Maimano, para tirar a mágoa, mandou ver o que ela está precisando dar ela de presente. Ele, coitado, com aquele saláriozinho, se endividou para dar uma máquina de costura para ela. Quando ela agradeceu de coração tão aberto, ficou realmente agradecida. Aquelas energias do agradecimento dela dissiparam aquela mágoa do Chico. Né? Quer dizer, e ele também, o que acontece? Abriu, quer dizer, é isso aí. Somos espíritas, mas estamos no corpo de carne, que a gente precisa melhorar muito. E o melhor processo é isso aí. Se der para dar uma saidinha ir lá fora, esperar um ar e voltar depois mais calmo, é ideal. É ideal mesmo, nós somos perfeitos. É isso? Vamos lá, senhor Roberto. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos ministérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Puxa vida, a gente viu tanto isso. Pois é. É isso aí. A pessoa ainda está assim, vamos viver assim, dentro de o Clube da Ostra. O que é o Clube da Ostra? Dentro da Ostra tem uma pérola. Daquela pessoa, né? Pode ser nós, eu falo aquela pessoa, mas veja bem, pode ser qualquer um de nós. Só o que satisfaz é aquela pérola. E tem outros que também gostam daquela pérola. Então, o que é isso? Quem é essa pérola?
são as simpatias. Mas junto com essas simpatias vêm as fraquezas, as imperfeições. Então, é fácil compartilhar com essas pessoas, né? E é difícil justamente isso. Encarar o mundo lá fora dessa ostra, encarar o mundo lá fora, porque lá fora exige mudanças, principalmente quando está pegando esse conhecimento. Mas o que está falando aqui já é uma boa, já está no meio caminho, né? Na próxima encarnação já tem alguma noção, vai ser mais fácil a pessoa melhorar, né? É isso aí. Oi, fala. Só te perguntar uma coisa, falando só do espírita, não, né? Porque todas as religiões, pelo menos que usam o Evangelho de Jesus, têm os mesmos ensinamentos, né? Perdão, amor, colocar no lugar do outro, amar a Deus sobre todas as coisas, entendeu? Quer dizer, por que não estou defendendo, não, entendeu? Mas eu acho que isso aí é o ensino para a humanidade, né? A princípio, Consuelo, veja bem, porque aqui está se dirigindo a gente espírita, você está certa, não vou falar que está errada, não. Só que ele está se dirigindo aqui ao público, que somos nós. Você conhece, saiu, caiu a... Eu ia contar para ela que ela deve conhecer a história lá do Simonetti, né? A história do Simonetti, que quando... Bom, se ela voltar, tudo bem. Bom, vai... Desculpa, é que caiu, tocou o telefone. Você conhece, já contei aqui várias vezes a história do Richard Simonetti, que desencarna os três, o evangélico, o católico e o espírita, já? No final... Contou. Pois essa é a situação, que chega no final o evangélico e o católico vão para o outro. Agora eu quero ver o que esse aí vai falar para São Pedro. Não tem desculpa, gente. Nós não temos desculpa, por isso que isso aqui é dirigido a gente. Nós não podemos exigir de um público que ainda não está... Essa ideia de reencarnação é uma ideia que existe desde que o mundo é mundo, porque sempre existiu. Mas um dia desse eu estava conversando com um evangélico estudioso e tal, batendo papo com ele, e ele falou: não acredito em reencarnação, não me venha com isso. Eu ainda falei, na Bíblia e tal, não acredito. Quer dizer, ele não quer, não é a mente dele, não consegue. Não falei de Nicodemo, nada disso, não. Falei de coisa mais simples. Não aceita. Então, algumas coisas que eles realmente, do jeito que ensinaram a eles, eles vão precisar de um tempo para reaprender, né? A reciclagem, etc. Né? Mas o que eu estou te falando do relacionamento com o outro, né? Tudo bem, a gente sabe da reencarnação, tudo bem, a gente acredita na reencarnação, mas o relacionamento com o outro, e quase todas as religiões exigem o respeito, o se colocar no lugar do outro, né? Mesmo as religiões mais violentas que hoje em dia, na base delas não eram isso. Era para ser uma coisa de amor, uma coisa de respeito, de você ajudar. Consuelo, né? Veja bem, a gente começou com isso aí porque a reencarnação é a base do espiritismo. É a base. Tá? Aí a gente começa a acreditar na vida pós-morte, a gente vê aqueles fenômenos espíritas lá na reunião mediúnica, do que sofre, do que está feliz. Nada disso eles veem. Então, a gente não pode exigir nada deles dessa parte. Graças a Deus, muitos deles fazem isso. Já amam, já ajudam. Tem muitos, não vamos falar que não. Mas não pode ser exigido muito deles. A gente pode exigir até um certo nível. E a espiritualidade, com certeza, é assim. Tá? Não adianta. A gente, nós, não temos mais volta. Tá? Eles ainda têm uma... Foi o padre, foi o pastor, foi o fulano. O espírita, não. O espírita leu, compreendeu, ouviu palestra. Fala, João. Do livro Ceareiro de Volta, tem uma página, Espírita Meditai. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tem um parágrafo ali que ele vai chamar a nossa atenção. Eu vou pegar aqui e rapidinho a gente vai ler. Peraí. Só voltando ao que a Consuelo falou, né? Aí a Consuelo falou. Eu não entendi.
Só voltando ao que a Consuelo falou, vai acontece que irmãos nossos de outros pensamentos religiosos não citam tanto frases que nós citamos, a cada um de acordo com as suas obras, certo? Aqui se faz, aqui se paga. Então, isso. As pessoas não entendem, elas não acreditam na reencarnação e, automaticamente, elas não se incomodam, não se preocupam em a cada um de acordo com as suas obras. A causa e efeito. Você não vê religiosos de outras religiões tocando nessas palavras, frisando essas palavras. E, para nós, espíritas, nós procuramos levar isso, realmente, esse pensamento a sério, com vigor, porque nós sabemos que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós não temos dúvida disso. Então, eu acredito que explica essa pergunta da Consuelo, por que os outros... Né? Porque nós temos essa consciência, criamos essa consciência com os nossos estudos, com a nossa literatura. Os outros, de outras religiões, infelizmente, não têm para eles quem massifique esse assunto cada um de acordo com as suas obras, causa e efeito, essas coisas todas. Entendi, seu Roberto. Obrigado. Achou, Jorge? Estou aqui procurando. Vai falar que nós somos expulsos de planetas de regeneração, não, né? Não. É nessa página que fala. Ele vai dizer o seguinte, tá aqui, assim, lá quase no finalzinho, de baixo para cima, ele diz assim, eu vou pegar mais acima, ele diz assim, vossos atos cotidianos são anotados com emoção e justiça. Não há espírita sincero agindo a sós. Todos participam naturalmente de equipes intangíveis, empenhadas na atividade constante e redentora. É agora que vem aí o que... Né? Para nós, sede leais à própria fé. Muitos de vós trazeis o nome vinculado a obras de regeneração e progresso, devotamento e amor iniciadas noutras esferas e noutros mundos. Credes? A Terra vem alcançando a esperada maturidade espiritual. Eu acho que era esse aqui. Se não é, vocês me desculpem. Tá? Mas é isso aí. Pois, na verdade, nós trazemos já, principalmente, a concepção da reencarnação, que não vamos dizer assim, adquirida, nem sei qual é o nome, assim, por conceitos materiais. Porque o pai, né, te influenciou, a mãe influenciou, pode ser que sim, mas, na verdade, nós já trazemos isso em nós. E alguns de nós temos a tiara, o Kardec lembra daquela médium lá que diz, olha a tiara dele. Algo grande, né? Que denota alguma coisa diferenciada em nós. Eu gostaria também, só para finalizar, Jesus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Não é? Então, muitos de nós aí, que procuramos as instituições espíritas, com o intuito de solucionar os nossos problemas, se nós não fizermos a nossa parte, amigo, não adianta. Não adianta, porque vai continuar chovendo canivete. E nós vamos ser espetados, quer dizer, espetado sempre, que é o crisol, né, que nos ajuda a burilar. O canivete é simbolicamente, né? É isso que vai nos burilar diante das provas da expiação, até a gente acordar aí para a gente trabalhar para essa renovação íntima e vencermos obstáculos, ficarmos nas costas de A, B, C, D. Boca de arame. Vamos lá, seu Roberto. Vai costurar. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe trazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que, inabalável, se lhe toma a fé.
é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa melhor, se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. É isso aí. O Kardec coloca uma coisa aqui maravilhosa quando ele fala: um conhece os acordes, o outro só escuta a música. Eu me coloco nesse que só escuta a música, porque eu tenho um filho que entende disso, né? Ele vai acompanhando, ele vai fazendo um solfejo, dó, ré, sei lá o que é isso. Né? Dó para mim é pena, dó, né? Que pena, né? E é uma comparação interessante, porque qualquer um que sabe, tem uma profissão e sabe fazer aquilo, por exemplo, o cara que vê raio-x, né? Raio-x de pulmão, aí ele pega aquilo ali, a gente só vê lá uns costelas, né? Tal. O cara, pô, aí, você fumou muito, hein, cara? Só falta falar a marca do cigarro. Fumava cigarro sem filtro, durante. Ele vai, lógico, isso é uma brincadeira, mas ele vai falando os detalhes, porque ele vê tudo. Então, realmente, isso aí é de voz, né? Foram expulsos dos planetas já regenerados. Não conseguimos viver lá. Aquele tal negócio, eu quero morrer, desencarnar e ir para o paraíso, dito paraíso. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos sofrer lá, porque lá só tem gente boa. Lá não rola uma fofoca, não rola um futebol, não rola o baralho. Fala, Consuelo. Não, você já percebeu que hoje mesmo eu estava na academia, eu percebi isso. Tem pessoas que não frequentam o espiritismo, né? Não vão praticamente a lugares com frequência nem nada, e elas acreditam na reencarnação. Você já percebeu isso? Isso aí é do espírito, Consuelo. É o que ele está falando aqui, numa próxima reencarnação, esse que hoje está meio assim, vai acreditar. Essas novelas que a gente vê aí tem um papel muito importante, A Viagem, não sei o que, essas novelas que, infelizmente, só a Globo que passa, nos outros canais não passam. Você vê como é que é um negócio, né? Porque quem vê aquela novela, as pessoas às vezes já me perguntam na rua, pô, na novela Viagem, não sei o que e tal, eu dou uma explicaçãozinha bem light também, que não adianta aprofundar muito, mas é bom que isso aí vai abrindo a mente da pessoa. Né? Ela vai com isso. Entrou é uma semente, é a parada do semeador que nós vamos ler agora. É a semente. E essa semente qual é? O que é que vai acontecer com ela no futuro? Ela vai eclodir, ela vai crescer, vai virar árvore e depois vai dar frutos. É a parábola agora que nós vamos ler. Tá? Então, essas pessoas que estão assim, isso não depende de religião acreditar em reencarnação. Agora, a diferença da doutrina espírita para qualquer um que acredite ou que a religião é que nós aprendemos aqui, tá? Tudo aquilo, assim, como é que fala, que gira em torno do assunto. Não tem um nome que se dá, né? Esqueci, saiu da minha cabeça aqui. Nós entendemos o mecanismo. O mecanismo, logicamente, é uma forma bem light também, mas a gente tem, por exemplo, o livro Missionário da Luz, vai falando os mecanismos da reencarnação, com os projetos, né? Como é que é feito. O negócio é bem sério. Porque você chega na rua e fala, não, eu acredito em reencarnação. Você não tem nem ideia disso. A reencarnar como? Sei lá, não acredito. Ainda não está maduro para pensar nisso. Essa pessoa que você está falando aí é verdade. Para ser bom, não precisa ser espírita, não. Isso aí pode ter certeza. Eu acho que nós estamos aqui até mais. Não é que nós somos muito bons, não. É para aprender a ser bom. O negócio que lá atrás, não quero nem falar sobre esse assunto, não. Vamos deixar lá para trás depois.
estava conversando sobre merecimento, né? Ela falou assim: foi um ano difícil e tudo, mas graças a Deus eu consegui mais três alunas, e não sei o quê, tudo. Graças a Deus eu consegui. Eu sei que, né, tudo, né, a gente também tem que pensar no que a gente já fez no passado. Não é só ela que falou, né, no passado daqui, agora, no passado de outras vidas. Eu falei, a gente acha que é só aqui, né? Quer dizer, é uma Não, pessoa, não, não. né, O que já budismo, tem. o hindu, tudo fala sobre reencarnação. Tá? Então, isso aí é papo milenar. Agora, eles não conhecem os mecanismos. Vocês não conhecem. Essa é a diferença que nós estamos aprendendo. Né? Já tem uma noção. A lei de causa e efeito, o Roberto falou aí, ação e reação, é muito superficial o conhecimento deles. O nosso não, é mais profundo mesmo. O Lar também ajudou muito. Quem? O filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar também ajudou muito, né, para quem acreditava em reencarnação. Minha Vida na Outra Vida, tem vários filmes aí. Bom, esse assunto aqui já está. Né, nós já aprendemos aqui, né, depois de ler, que são os bons espíritas a partir de agora, certo? Hein? Seu Roberto. Faz isso não. Você está jogando obrigação nas minhas costas. Esse que é o problema. Eu trabalhei com o senhor, inclusive, coitado, teve uma vez, já tem alguns meses, e não está progredindo, né? Ele não piora, mas também não melhora. E ele, quando às vezes a gente ia na rua para fazer venda, ele ia comigo, aí chegava, você é espírita? Sou. Você pode me dar uma explicaçãozinha que eu ouvi isso, achei interessante. Espera aí, sim mesmo, dá licença. Eu não quero mais responder para mim, não. Vou ali no bar tomar um café. Não ouvia, não. Olha só. Né? Interessante isso. Ele sabia que o conhecimento traz responsabilidade. Era muito interessante. Tá? Bom, vamos lá. Parábola do semeador. Né? É uma das parábolas, a única que Jesus nos explica mais ou menos, né? Que significa ela. Não sei se aqui no Evangelho está essa explicação, mas no Evangelho, aqui nesse livro, o Evangelho de Mateus, ele explica legalzinho, mas vamos lá. Bom, ainda no capítulo 17, o item agora é o 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, caiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Bom, vamos fazer um pequeno comentário aqui, né? Começa naquele mesmo dia, tendo saído de casa. Né? Os evangelistas sempre usam muito esses verbos. Jesus está sempre em ação. E o que significa, né, o sair de casa? Né? Vai para a rua, vai se expor. Tá? Então, Jesus saiu de casa para expor. Né? E reuniu uma multidão de gente, né? Ele sentou-se à beira do mar. Nós já estudamos aqui uma passagem de Jesus, né, que o mar,
sempre está agitado. Dificilmente está em calma, parado. Então, tem horas que ele está em tormenta. Quando ele senta à beira do mar, a orla do mar, à beira, né? É porque ele já passou por isso tudo aí. Então, nós que estamos ali, essa multidão de gente que está ao redor dele, que somos todos nós. Somos os famosos doentes da alma, né? Estamos atormentados, aflitos, angustiados. Né? E ainda bem, naquele momento ele saiu da casa. Tá? Levou para ter esse contato conosco. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho. Nós estamos tendo esse contato. Nós estamos com nossos problemas, tudo nosso, que aqui, ouvindo ele, lendo o que ele deixou para a gente, o que está acontecendo. Nós estamos sentindo realmente que ele está na beira do mar para que a gente, né, aprendendo, nos equilibremos, nos harmonizamos. Né? E, então, falando por parábola, agora uma coisa interessante, esse lance que fala por parábola. Eu vi num livro aqui, uma coisinha sobre isso, o cara deu uma explicação legal, um livro muito antigo. Esse livro foi escrito em 1900 e pouco, tá? Eu não sei o ano que tem aqui, não. Não, esse foi em 1957. Ele fala sobre essa questão de... Tá, vou ler rapidinho aqui, né? A razão por que Jesus preferentemente falava por parábolas era para evitar que muitos se enchessem de maiores responsabilidades, que lhes acarretariam grandes sofrimentos no futuro. Olha só, é uma coisa interessante isso. Porque nós aqui ainda há pouco aqui fala que uns escutam a música e outros conhecem os acordes, né? E Jesus falando por parábolas, os que conhecem os acordes conseguiam captar a verdadeira mensagem. Mas o que ouviam só a música, né? Ouvia só as palavras, e não conseguiria interiorizar, porque ainda não estava no momento certo, não está no nível de consciência suficiente para penetrar, né, que é o acordado. Né? Nós estamos nesse nível, despertar e acordado. Nós estamos despertando e acordando. Né? Então, Jesus, preocupado com a gente, isso que eu achei muito interessante isso aqui, né, eu lendo isso aqui, para evitar, porque se ele falasse claramente, né, muitas pessoas entenderiam fora da hora certa. É aquele negócio, é como se fosse ensinar uma criança, né, integral, derivada, né, física nuclear, né, essa nanobiologia aí agora, sei lá. Então, era uma grande preocupação. Né? Olha só mais o que ele fala. Aqueles que capazes de receber sem o véu a sua palavra, não se lhe submeteriam. Por outro lado, para os que estivessem dispostos a avançar, a caminhar para adiante, nenhum inconveniente havia em que os ensinos fossem ministrados veladamente, visto que se esforçariam como o fizeram os discípulos, por lhe descobrir o sentido oculto e o aprenderiam. Tá? É por isso que Jesus falava, foi a melhor explicação que eu vi a esse respeito. Era uma proteção, porque aqueles que já estavam, tem muito a ver com essa parábola do semeador, aqueles que já estavam preparados para receber, tá? Para entender o fundo do negócio que estava por trás, o sentido oculto, iam se esforçar, iam pensar, iam matutar e compreenderia. E a partir do momento que a gente compreende uma coisa, a gente consegue, de uma certa forma, né, interiorizar mais. É que houve um esforço para chegar ali. E é diferente do outro, que não compreendia, não tinha ainda condições de compreender, não fez esse esforço, vai fazer no futuro. Né? Aí, Jesus, alguém quer falar alguma coisa? Você falou disso que você falou, nós, os profetas foram os músicos. Entenderam a música de Moisés, digamos assim. E nós só ouvimos os sonhos até hoje.
É ou não é? É isso mesmo. Nem os 10 mandamentos a gente consegue obedecer. Exatamente. A palavra é mandamento. Mandamento. Os profetas são conhecedores da música. Nós só queremos ouvir o som, mas não escutamos o som. Exatamente. Agora o Caibá fala aqui uma coisa muito legal. Esse é outro livro, tá? Ensinos e Parábolas e Ensinos de Jesus. Caibá Chuta. É outro livro muito antigo, muito antigo. Aquele foi de 1957. Eu tenho esse livro, né? Esse é de 1928. Veja bem. O meu já é um pouco mais moderno do que esse. A capa já é diferente. Nós estamos em 2023. Esse livro tem 90 e faltam 5 anos, 95 anos, esse livro. E é valioso, tem muita coisa. O que Caibá leva para a gente é o seguinte, que a semente, tá? Que quem é o semeador é Jesus. E a semente, o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, tá? Nós entendemos por aí não, tá, gente? É a palavra mesmo de Deus. Tá? Jesus veio o quê? Trazer para a gente as grandes verdades espirituais. As verdades da verdadeira vida. Isso é a palavra de Deus. Tá? E semeou. Aí caiu. Caibá Chuta aqui. Vamos lá. Pelo enredo do discurso, vemos que aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras de caminho. Por quê? À beira do caminho, onde passa todas as ideias grandiosas, como gente nas estradas, sem gravar em nenhuma delas. A parábola fala aqui, né? Umas caíram na beira do caminho. Em outro lugar. Ao longo do caminho, os pássaros do céu vieram e comeram. Ou seja, essa semente que é o longo do caminho é justamente isso aí. A gente, né, nós, né, vimos, não nos apercebemos, não acordamos. De novo, né, seu Roberto? Só ouvimos o som. Né? Só ouvimos o som, exatamente. Agora. Claro, senhor. Uma vez eu ouvi uma definição dessa palavra do semeador com a mediunidade, dando exemplos da mediunidade, né? De cada um. Eu acho que eu já ouvi também, eu não sei, que é uma palestra, não é isso? Exatamente. Ele relata de acordo, ele coloca esta parábola em sentido da mediunidade. Aquilo que a gente vai aprendendo, vai exercendo, vai fazendo, exatamente o palestrante usa a mediunidade como exemplo dessa parábola do semeador. Bom, vamos lá agora dos lugares pedregosos, né? Aí Caibá Chuta fala, são pedras. Quem são pedras? São impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. Ou seja, a semente foi jogada também para ela. Todos nós já passamos por esses caminhos aí, já fomos à beira do caminho, já fomos à pedra. E ainda hoje, às vezes, as novas ideias nos assustam. Marco Aurélio que fala uma coisa muito legal. Nós morremos aos 30 e deitamos aos 80. Porque até os 30, jovem ainda, cheio de hormônio, impulsivo e tal, querendo descobrir o mundo, é fácil as novas ideias entrar. À medida que nós vamos, né, ficando um pouquinho mais velho, tal, as dificuldades da vida, o dia a dia, os estresses, etc., a gente passa a pensar demais. E esse pensar demais, às vezes, né, a gente até, não é por maldade, repudia a nova ideia. É como o Gamaliel vai falar no livro ao Saulo, daqui a alguns dias, de Paulo Estevão, né? E ele descobre que o cristianismo é realmente, né, o Cristo é o Messias e aquilo que está lá escrito é realmente a grande realidade, o que faltou para os judeus. E o Saulo fica assustado, ele fala, mas eu estou muito velho para agora, neste momento, né,
sair para a rua para pregar isso, eu não tenho mais condições. Mas tem as palavras que ele usa, né? Não tenho mais disposição, essa é a verdade. Né? Ele pode ser mais ou menos isso, para fazer isso, porque ele sabia que ia ser uma luta. Já o Saulo não, era novo, 30 anos. O Saulo tinha essa disposição. E o interessante é isso, o Gamaliel aceitou as novas ideias mole mole. O Saulo ainda teve essa diferença, essa dificuldade lá, dificuldade, né? Então, pedra, somos nós, quando a gente fica impenetrável às novas ideias, a realidade, é aquele caso que às vezes a gente está vendo e finge que não vê, ou não quer ver, que não nos agrada, tá? Somos pedra. Agora, são espinhos. Quem são os espinhos? São os que sufocam o crescimento de todas as verdades. Como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Também há um momento que a gente pode ser espinho, né? E existe, né, esses espinhos aí. Né? São pessoas que a verdade está se alastrando, quer sufocar. Não pode, não deve, não é. Né? E acaba se comprometendo muito também com a lei de Deus. Então, essa parte aí, essa primeira parte é isso aí, tá, gente? É essa questão tá falando aqui. Agora, depois vai falar do que, né, a outra parte, que cresceu, né, caiu em terra boa. Né? Cair em terra boa crescer e frutificar é quando nós tranquilamente aceitamos essas ideias, essas mudanças, essa, né, mudança de hábitos, digamos assim, né? O que é que vai acontecer? Nós vamos frutificar, vamos crescer, né? Vamos realmente, né, o que ele fala aqui, essa semente vai, né, produzir 100 por 1, porque nós vamos espalhar. A nossa mudança, novo jeito de falar, o homem novo, ele não consegue mais se esconder quando ele é sincero, honesto. Né? O homem novo que acredita nisso, acredita no Evangelho, ele começa a agir mesmo dentro do Evangelho. Às vezes com dificuldade. Até o negócio... Vê, se lá atrás no Bom Espírito fala que na próxima reencarnação, né, o outro já tem as ideias para se melhorar, imagina aqueles que nesta reencarnação já aceita a ideia, está lutando consigo mesmo para se melhorar, como será a próxima reencarnação, com toda essa base, essa bagagem. Então, que eu estou aqui na parábola, né? Outro finalmente caiu em terra boa, produziu frutos. Porque essa terra boa significa isso, a gente, né, já estamos preparados para receber isso. A semente aqui vai eclodir, vai crescer. Isso é para todo mundo, tá? Mas estamos falando aqui de nós espíritas, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? A terra boa era Gamaliel, né? Isso. Aquilo já vinha no espírito, né? Esse pensamento, essa ideia já vinha no espírito. Só estava esperando alguma coisa para aflorar. Então, já o Saulo ainda era o espinheiro. Era ainda o espinheiro. O bicho espinhento. Vamos mais ler Salomão, vamos ler o espinhento. Ai. Vamos ler, mas não vai dar para comentar a outra passagemzinha, não. Mas vamos ler pelo menos. Ano que vem a gente começa nela. Vou até marcar aqui para começar nela, escutar e pós. Então vamos lá. Escutai, pois vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento.
mas não tendo nela raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguição por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Continua? Pode continuar. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. É que os discípulos que estavam próximos a Jesus sentiram dificuldade. Ele explicou a parábola, que também está bem explicadinha, né? Vai falar, quem escuta a palavra do reino, né, e não dá atenção, vem o espírito maligno e tira fora o que lhe for semeado no coração. Ou seja, que é esse espírito maligno? É o Satã, não. Me lembrando daquela senhora, senhor Roberto, quando falava lá, né, fazia a da cruz. Não, esse espírito maligno é aquilo que nós temos dentro de nós, que ainda está ruim. E essa semente que vem até nós, boa, nós não estamos afim dela, não é isso? Vamos jogar fora. Vamos jogar fora, não vamos cuidar dela. Quer dizer, esse espírito maligno são nossas imperfeições, nossas paixões. É aquilo tudo que ainda não está bom dentro de nós. É aquilo tudo que nos atrapalha no nosso dia a dia, nossa vida. São 8h30. Acho que é melhor a gente dar uma cravada aqui. Semana que vem começa por aí. Tá bom? Começa por a gente aqui. vai vendo. Acrescentando alguma coisinha. Acrescentando só uma coisinha. Nós ainda somos muito Maria vai com as outras. O espírito maligno, né? Como somos Maria vai com as outras, eles buzinam no nosso ouvido. Você tem razão aí. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele resolve esquecer. Também. Tá? E olha que Jesus está falando isso, né? Olha o conhecimento que ele tinha de nós. Por isso que é, né, o psicólogo das almas também, né? Exatamente. Das almas, grande psicólogo, né? Que ele sabia o que passava por dentro de cada um de nós. Né? E o que é mais interessante que o Caibá falou ali também, que antes de Jesus, realmente, havia algumas correntes que falavam sobre essa questão de reencarnação, vida eterna, né? O reino dos céus, né? Meu reino não é deste mundo, mas era muito pouca gente que falava, eram muitos grupos fechados, né? A gente vai ver o Buda, vai ver o Confúcio, vai ver o Sócrates, mas eram poucos. Jesus não veio abrir o véu para todo mundo, assim como a doutrina espírita. A doutrina espírita também veio para quem quiser. Lá não tem curso para entrar, não tem critério assim, né? O critério é esse, está a fim de aprender? Vamos embora. Não está na tua hora, né? Mas a doutrina espírita é para qualquer um. É aquela passagem, né? Ele saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Esse saiu de casa, ele saiu para revelar. Ele saiu para chamar a atenção e buscar em cada um aquilo que ouvisse o que ele estava falando, né? Tanto que ele fala, aqueles que por isso que ele saiu de casa, né? Aqueles que têm ouvido de ouvir. Exatamente. Que ouça. Aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Justamente é esses que vão sentir o sentido oculto das parábolas. Exatamente. Tá? Esses que vão conseguir. Gente, encerramos. Tá? Quarta-feira, Livro dos Espíritos.